Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre plano de negócio, como elaborar um plano de negócio efetivo, e eu me inspirei no artigo que eu vou compartilhar com vocês aqui na descrição desse vídeo da Sequoia Capital, que investiu aí numa série de empresas que se tornaram gigantescas, como o Airbnb, Google, Apple, enfim, e eu separei 10 pontos que eu julgo que são muito importantes. Então vamos lá para o mapa mental para a gente já poder começar a nossa jornada. Show! Agora com o nosso mapa mental, eu trouxe aqui uma frase que eu julgo que é bem importante para a gente nortear o nosso vídeo, que é os 10 pontos que modelaram negócios que valem bilhões. Sei para a gente que está em jornadas muito aquém dos bilhões no empreendedorismo, é até difícil a gente visualizar valores como esse, né? Mas de fato a gente pode trabalhar para termos empresas grandes, empreendimentos grandes, né? Enfim, comunidades grandes. Então, eu me baseei, como eu falei para vocês, na Sequoia Capital, tá? Que é um fundo de Venture Capital. Venture Capital, se a gente for traduzir, são fundos que investem em empresas que têm muito potencial de crescer muito, de dar muito retorno, mas também podem falir, né? Que é o que a gente passou a chamar de startups. De modo geral, seria isso, beleza? Então, o Sequoia investe muito aí em empresas de estágio inicial, tá? Aposta, de certa forma, em ideias que são improváveis. Então, já tem até aqui abaixo, vocês podem olhar Airbnb, por exemplo, tá? Buscam parceria de longo prazo e algo comum, assim, se nós formos olhar, é tech, né? Mas não tem como falar de startup, vou até colocar aqui, e não falar de tech, né? Normalmente, as startups são empresas que buscam resolver alguma demanda da sociedade. Opa! Que buscam resolver alguma demanda da sociedade por meio de uso de tecnologia, beleza? Algumas empresas que eles investiram, tá? Então, Airbnb, Google, Apple, Stripe, um gigantesco dos meios de pagamentos, não sei se todos vocês conhecem. Além da Stripe aqui, pessoal, e todas as demais que nós falamos, eu também trouxe aqui para vocês o WhatsApp, beleza? Vou colocar de verde aqui o WhatsApp. A xAI, que é o braço aí das empresas do Elon Musk, muito ligado ao X, a rede social, no qual ele tem a Grok, que é integrada, que é a inteligência artificial principal da xAI hoje, tá? Que é o braço ali de desenvolvimento de inteligência artificial do Elon Musk. E eu trouxe também como curiosidade aqui Nubank, né? Que é um banco aí que a gente conhece muito no Brasil. Vou colocar de roxo, não é bem o rosto do Nubank, não, mas vale para contextualizar. Que, assim, posso dizer que hoje é a maior fintech que a gente tem no Brasil, é a maior fintech que o Brasil construiu até hoje. O Brasil não governo, né, empreendedores brasileiros construíram, e todos esses foram investidos pelo Sequoia Capital, tá. Então, assim, com certeza tem-se muito know-how do que eles construíram, e o artigo que eu trouxe fala muito do que tem de meio aí, né, o que tem de algo parecido nessas empresas, que a gente pode aplicar para qualquer empreendedor, beleza? Mudando para o lado de cá, é importante a gente entender um propósito, né? O que que essa empresa faz de verdade. Então, para isso, o ideal é que você já coloque aí uma frase clara que defina, né, o seu norte, sem buzzwords, sem palavras da moda, tá? Então, é bom a gente evitar isso o máximo possível, como busco impulsionar negócios. Vamos evitar isso. Se tiver que usar, beleza, ótimo. Aqui a gente não foca em funcionalidades, beleza? E a gente foca também numa missão central. Então, o que que eu tenho de missão? Eu busco facilitar a vida de empresários, empreendedores, ou busco facilitar a vida de pessoas que têm diabetes por meio de um aplicativo que eu construí, que integra diretamente com, enfim, leitores de glicose e tudo mais. Tudo isso a gente pode trabalhar dessa forma, beleza? No segundo momento aqui, galera, a gente fala de qual problema real isso resolve, tá? Então é importante você ter uma dor concreta, como isso é resolvido hoje, trazer também pontos de falhas nas soluções atuais, beleza? Então, por exemplo, o iFood foi criado para facilitar tanto as pessoas comprarem no delivery, né, um marketplace de delivery, mas também ao empresário do ramo de alimentação ter mais possibilidade de adquirir clientes. Eu falei também do Nubank ali. O Nubank também foi fundado para dar acesso facilitado a crédito para pessoas, principalmente aquelas que ou não tinham histórico de crédito nenhum, ou também pessoas que tiveram alguma restrição por algum tempo, por um período, e passaram a ter acesso a esse dinheiro, principalmente via cartão de crédito, tá? Um adendo rápido aqui, recentemente a gente teve a Brex, né, empresa fundada por dois brasileiros, o Pedro e o Henrique, nos Estados Unidos, que foi vendida por valores bem interessantes, inclusive. E realmente eles atuaram em um formato muito parecido do Nubank, só que muito voltado para empresas. Então, empresas também demandam crédito, e lá nos Estados Unidos, as empresas em estágios iniciais estavam tendo muita dificuldade de ter esse acesso. E as demais empresas que cediam esses valores, né, bancos, enfim, grandes fundos, eles demandavam muitas questões para que essas empresas passassem a estar
aptas a concorrer a esse crédito. Então a Brex cortou um pouco disso, usaram outros parâmetros, como potencial de crescimento dessa empresa, enfim, e isso se popularizou e aí se tornou uma empresa que um valuation superior a US$ 5 bilhões. Tá? Então eles atuaram muito numa dor específica do mercado, ninguém fazia isso com tanta facilidade, né? Não gerava crédito com facilidade para empresas em estágio inicial, e aí eles foram lá, fizeram e tiveram êxito. Qual é o diferencial da minha solução? Isso é muito importante, tá? Então, o insight central, uma proposta de valor única, tá? Um diferencial durável, uma evolução futura. Então, se a gente junta todos esses pontos, a gente busca entender o seguinte, né? Voltando do Nubank, um insight central do Nubank que juntou tudo isso é que passou a ser um banco que hoje em dia, quando as pessoas demandam crédito e não tem nada, acho difícil um brasileiro, ou a maioria, não ter conta no Nubank, mas o Nubank ainda é vinculado a isso, né, um banco que trouxe crédito facilitado, tá. E naturalmente por ser um negócio de banking, ele ia ter um diferencial durável por muitos anos, né, naturalmente, e também por outros pontos, como os meios financeiros sempre evoluem, então o negócio em si também evoluiu para hoje ser tá aí sempre concorrendo entre a maior, a empresa mais valiosa da América Latina, do Brasil, enfim. Qual é por A pergunta aqui agora é: por que que isso faz sentido agora? Beleza? Então hoje, por exemplo, a gente tem muitas empresas sendo criadas de ou plataformas de inteligência artificial ou empresas que são decorrentes disso, por conta de mudança tecnológica. E isso faz sentido agora? Sim, faz sentido, porque atende também a uma demanda que tem sido muito grande de desenvolvimento e aprimoramento do uso de inteligência artificial para várias camadas dos negócios, beleza? Também tem uma questão de mudança de comportamento das pessoas. Um exemplo que eu falei até num vídeo recente, que é a questão da Blockbuster. As pessoas tinham que sair de casa para contratar os vídeos. Hoje a gente vai no computador, no celular, enfim, na televisão e consegue assistir os vídeos ali via Netflix. O ponto também do timing de mercado é sempre muito importante, tá, da gente analisar. Por exemplo, no Brasil hoje já não faz mais sentido você criar um negócio que seja focado em paleta mexicana, porque é algo de 10 anos atrás. Você pode até ter ali no seu negócio e tudo mais. Outra questão também que teve aquele bombom de morango maluco ano passado, que enfim, eu até nem comi esse negócio. Mas também o time já passou, o hype já passou, então você criar o seu negócio focado em hypes pode ser uma dor de cabeça muito grande e esse é um dos pontos que a gente vai esmiuçar na coluna, vai ser uma parte da coluna vertebral desse vídeo. Até me confundi aqui, mas vamos lá. Um ponto que eu falei também num dos outros vídeos, que eu entrei num outro detalhe, é que o empreendedorismo pode ficar sério, né? Então, quão grande isso pode ficar? Então, isso traz o quê? Que você tem que ter um cliente bem definido, qual é o meu público, ICP, enfim, modelo de cliente, todos esses termos aí utilizados para você entender qual é o seu cliente, beleza? Qual é o tamanho de mercado endereçável? Não adianta eu tentar vender aqui uma assinatura para quem é mais velho aí vai lembrar de cartinha digital de Yu-Gi-Oh! Não vai ter demanda desse negócio, beleza? Então não adianta criar. Possibilidade de criar um novo mercado, isso é algo que eu vejo que é cada vez mais desafiador, né, mas a gente também, pensa-se muito que o empreendedorismo é criar 100% algo do zero, um mercado novo, uma demanda nova, uma dor nova. Mas você pode pegar algo que já existe e apenas ressignificar isso, modelar, enfim, trazer para uma nova realidade, fazer um negócio que funciona no Brasil funcionar fora, um negócio que funciona no Nordeste funcionar no Sudeste, tudo isso é empreendedorismo, beleza? E, só para complementar aqui, a questão do quão grande pode ficar, é que você pode já entender o potencial do seu negócio no começo. Só para reforçar a questão que eu falei das cartinhas, é que não tem demanda nenhuma realmente, então vai acabar não fazendo muito sentido. Mas se é algo, por exemplo, alimentação, marketplace, possibilidade de venda, ensino, tudo isso tem muita oportunidade e se bem feito, com certeza vai funcionar. Essa questão aqui de contra quem você está jogando, não é aqui para nós termos foco nos nossos concorrentes, mas é importante você conhecer com quem você vai travar as batalhas de negócio, de público. Então é importante que você conheça quem são os seus concorrentes diretos, seus concorrentes indiretos, quem são as suas alternativas atuais, tá? E também entender a inércia do cliente, beleza? A inércia do cliente aqui é o seguinte, pode ser de 2 maneiras, né, por que que o cliente não está consumindo esse cenário, esse produto, né, desse nicho que você escolheu, ou porque ele só está consumindo um concorrente e não outros concorrentes, beleza? Algo
que similar mais ou menos a isso aqui nós tivemos recentemente, né, que teve uma saída, um exit aí dos fundadores da Growth, marca de suplemento extremamente conhecida no Brasil, e também aproveitando um hype, o CEO da CIMED se uniu aos grandes influenciadores que estavam na Growth e pegou todo esse hype para ele. Então, isso aqui é conhecer ele o que que ele fez? Ele conheceu diretamente os concorrentes dele. Ele viu que tinha um movimento de mercado, tinha um público ali muito grande que ia se sentir perdido, ele já foi se posicionou contra esses concorrentes e já tirou aí todo esse público de uma marca. Beleza? Então foi algo parecido com isso que ele fez. Pessoal, entender como a empresa também ganha dinheiro é muito importante, beleza? É recorrente, é quase recorrente, tem um setup mais recorrência. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Netflix é 100% recorrência. Você paga, só tem acesso a um tipo de produto, e mês a mês você paga ali o seu SaaS, né, sua mensalidade, e consome. Mas, por exemplo, empresas de produtos físicos, né, nutrição, enfim, suplementação, tem um quê de recorrência, porque você vai estar sempre comprando mais ou menos das mesmas marcas, mas você tem que estar sempre em busca também desse novo cliente. O É sempre importante, as empresas sempre vão estar em busca de manter os clientes que ela tem, mas também em busca de novos clientes, cada uma com o seu tipo de estratégia, tá? Qual é a lógica econômica por trás dessa empresa, beleza? É muito importante também entender isso. E se você vai ter um crescimento sustentável. Se, por exemplo, você lança um SaaS hoje, né? Um SaaS na verdade é um modelo de cobrança, é um modelo de receita, tá? Mas que a gente usa hoje para produto. Então, se você tem um SaaS hoje e amanhã você tem 1.000 assinantes, será que o crescimento foi sustentável ou não, né? Porque você vai ter suporte, vai ter alguns delays, alguma queda de plataforma, banco de dados. Então, tudo isso também tem que ser analisado. Como eu falei no vídeo recente, eu acredito que crescimento, assim, estourar muito rápido, eu vejo que hoje é bem complicado, não é tão fácil. Se acontecer, ótimo, mas se acontecer sustentável, é melhor que seja dessa forma. Eu até mudei esse tópico aqui, que eu trouxe para time e execução, para nós entendermos quem são as pessoas-chave desse negócio. Então, é o sócio, são sócios, tem um sócio mais colaborador, o que que cada um pode fazer? O que que cada um tem histórico de experiência que pode trazer para esse negócio, para ter um crescimento numa área X, numa área Y, numa demanda Z. Então, é muito importante a gente entender, bem como a capacidade real de execução, tanto do time quanto de cada pessoa. Tem, por exemplo, um que tem muita ideia e executa menos, então a gente tem que juntar com outro que executa mais e não tem tantas ideias, para que o negócio comece a funcionar e tracionar. Aqui eu falo muito mais das pessoas como um todo, né, a execução acaba ficando no segundo plano, porque não tem como empreender sem executar, mas a parte das pessoas sempre fica um pouco vago, pelo que eu vejo. E aí a gente precisa entrar no detalhe e saber se já é possível colocar cada um na sua função, o que que cada um vai fazer e até onde nós podemos chegar com esse time que temos hoje, se vai precisar contratar, se vai precisar contratar ferramenta, treinamento. Então tudo isso já é necessário, se possível, da gente olhar desde o começo, tá? Por penúltimo aqui e não menos importante, os números fecham. Você acredita que esses números fecham, assim? Empreender também é muito planejar, mas também é muito acreditar. Você precisa também um pouco de acreditar, porque o acreditar faz parte da execução que eu acabei de falar. Então, a receita atual, como que ela tá? Ela justifica, ela é justificável? Dá para continuar com ela? Qual é a estrutura de custos? Quais são as projeções iniciais que nós tivemos e delas para onde nós chegamos, qual é a nossa questão de coerência financeira, realmente a minha projeção tá em linha com o que eu tenho, tá em linha com o meu time de vendas, com a minha conversão, com a conversão de leads recebidos do marketing até chegar no time de vendas. Eu vou deixar um vídeo aqui no final também, no qual eu falei principalmente desse detalhe aqui, voltado para o meu negócio em 2025, e aí eu trouxe pontos que eu falei da estrutura de custo, mas eu falei muito também da coerência financeira do negócio, tá? Então, encerrar esse vídeo aqui, eu já vou deixar ele linkado para vocês também. Nada mais é aqui do que evitar a emoção excessiva e buscar ser o mais pé no chão possível com custo, receita, planejamento, previsão de receita, todos esses pontos. E por último aqui, dando certo, o que que a gente vai ter no futuro? Então, escala do negócio, qual vai ser o impacto disso no mercado, qual é a ambição que nós vamos ter de continuar ou de mudar, enfim, todos esses pontos, né? E, por último, também nesse tópico específico, a visão de longo prazo.
Como que a gente consegue se enxergar daqui a 5, 10 anos, as evoluções que nós trouxemos para o mercado, o diferencial que nós geramos na vida dos clientes, tudo isso você já consegue pensar desde o começo do seu negócio. Eu vou fechar o mapa aqui para fazer minhas considerações finais. Pessoal, para a gente encerrar esse vídeo aqui, eu queria dizer o seguinte: isso daqui pode parecer muito grande para quem está começando agora, muita informação, eu não consigo pensar em receita ainda, não consigo ter gente no meu time, mas reforçando um ponto que eu já falei nesse vídeo, já falei em outros vídeos também, empreender pode ficar sério. Então, se a gente começa, você não precisa necessariamente fazer tudo isso no dia zero, antes até mesmo de ter o seu primeiro cliente, antes até mesmo de tirar a ideia do papel. Mas se você já fizer alguma coisa disso daí, esteja certo que o seu negócio mais para frente ele já vai estar mais organizado. Tem uma máxima também que eu gosto muito dela, que o empreendedorismo é como se fosse um carro em movimento, a gente constrói um carro em movimento. Isso é fato, mas a gente já tem que começar pelo menos sabendo o funcionamento de algumas ferramentas, algumas peças do veículo, porque começar sabendo nada e já querer entrar direto, eu vejo que é mais difícil. Dá para fazer? Também vai dar para fazer, né. Eu sou o tipo de pessoa que não fala que é possível, que é impossível, eu gosto de dizer o que é mais difícil, o que é mais fácil. Se nós começarmos um negócio de maneira mais organizada, as coisas vão fazendo sentido. Por exemplo, como eu falo sempre da minha empresa de software, nós começamos com uma expectativa muito alta, projeções muito altas e realmente a coerência financeira, como eu falei, não estava dentro dos parâmetros aí. 2025 foi um ano que foi abaixo do que a gente esperava. Corrigimos isso tudo e recomeçamos 2026 com uma coerência financeira maior, tá? Então esses são os 10 tópicos que eu trouxe aí, que eu vejo que são importantes para a gente modelar fazer um modelo de negócio, beleza? Se você gostou desse vídeo, peço que você curta aí e compartilhe também com pessoas que você acredita que gostam de empreendedorismo, desse assunto empreendedorismo, vendas, tecnologia. Eu vou trazer muito mais disso nos próximos vídeos, beleza? Até mais.